Muito bem. Eu vou então começar a leitura aqui, tá? Ok. Então, começando aqui com a compensação arcaica. Aqui. O primeiro que vivemos desde que somos fetos é a rejeição da dor dos demais. Não suportamos a dor dos demais. A criança não tem a força suficiente para aceitar o sofrimento dos seus seres queridos. Não pode fazer outra coisa que não seja decidir levar o sofrimento dos que estiveram antes que ela. O bebê é amor incondicional e imaduro. Não se dá conta de que assim perde o seu lugar e se arroga da carga de quem ama. Essa desordem vai desencadear reações energéticas muito duras até que essa pessoa, uma vez adulta, possa regressar ao lugar e ao destino que correspondem a ela. De adultos, seguimos com essas reações arcaicas. Não aceitamos a morte dos seres queridos, não nos atrevemos a seguir vivendo no presente sem essa pessoa, caso ela já tenha se ido, e queremos acompanhá-la na morte. Queremos viver a vida de outro para que esse outro deixe de sofrer. Não queremos desfrutar de nossa vida sem um irmão, se um irmão não pôde desfrutar da sua, para não sentirmos a culpa de estarmos melhor do que ele. O mais difícil para o adulto é ser feliz. Estamos na compensação arcaica, na qual a fidelidade à dor dos demais nos ata com as dinâmicas possíveis de imitação ou substituição. Eu como você, ou você por mim, eu por você. Por exemplo, reagimos assim, mais ou menos conscientemente, para um irmão nascido morto, e do qual ninguém mais voltou a falar. Um pai acidentado, um tio desprezado e esquecido, um ancestral que foi preso, alguém que se suicidou, um assassino que não assumiu seu crime, uma doença dolorosa ou irreversível. Essa dinâmica, essa decisão inconsciente de sofrer por amor causa as maiores desgraças sem conseguir o seu propósito, que é compensar e restabelecer a harmonia. Pelo contrário, provoca uma dor ainda maior no sistema familiar, criando novas intrincações ou vínculos dramáticos para os descendentes da pessoa que se castiga por amor, ou que está vinculada por um morto necessitado de amor. Disse Hellinger que é mais fácil, mais barato, sentir-se culpável que desfrutar da vida. Sentir-se culpado ou culpada do que desfrutar da vida. É mais barato seguir sofrendo e acreditar que o sofrimento gera uma rendição. É mais fácil nos colocarmos, qual é a tradução aqui? Nos colocarmos correntes, vivendo a ferida do outro, do que tomar a nossa própria vida tal como é e nos fazermos os únicos responsáveis dela. A compensação arcaica está governada pela memória do sistema através dos mandados parentais e das fidelidades inconscientes às tragédias, provocando uma repetição sem fim. Essa imitação do passado, transgressão das forças do amor, provoca que alguém mais jovem seja imediatamente tomado a serviço da reparação da tragédia ou da exclusão do ancestral, de um modo automático e cego, uma reparação que pode se estender por várias gerações. Enquanto o vivo possa se render ao presente que lhe é tocado, sua vida dará um salto quântico e se transformará, criando uma onda de transformação que alcançará todo o seu passado e o seu presente. Até agora, esse mecanismo de compensação arcaica era um mecanismo totalmente cego, que podia se abater sobre os seus descendentes durante várias gerações, ou produzir várias gerações depois de haver realizado a transgressão do amor. Hoje, se poderia dizer que
parece que está iniciando uma suavização desse mecanismo. Existem vários graus de vinculação com o sofrimento dos antepassados. Podemos encontrar toda uma escala, desde a intrincação, que é viver no lugar de um ancestral, dentro de uma tragédia não resolvida, até a fidelidade, que é uma identificação parcial a um sentimento, a uma decisão, a um sistema de valores, a uma doença, etc. E aí ela coloca assim, a continuação ela vai enumerar diferentes dinâmicas de compensação arcaica. Então, podemos estar numa intrincação, vamos dizer, um emaranhado, estarmos entrelaçados com um evento grave do passado não acabado, levando as cargas, emoções ou culpas não assumidas desse ancestral. Por profundo amor, não conseguimos identificar com um excluído, vítima, perpetrador ou etc. Então, aqui quer dizer que por um profundo amor, houve uma identificação muito profunda, um excluído, uma vítima, um perpetrador, ao ponto de ter o mesmo caráter e o eneatipo desse excluído. De um modo que, depois de fazer um processo de desidentificação, o caráter e a personalidade da pessoa mudam, começam a mudar. Também podemos ter dito a um ancestral, eu como você, numa doença, na morte, na culpa ou etc. Ou em outras ocasiões, também alguém pode ter decidido por amor, melhor eu do que você. Eu por você, levando a culpa, a expiação ou a vingança de um ancestral no seu lugar. Outra dinâmica mais difícil de ver e também de curar é a que consiste em estar vinculado a uma tragédia coletiva pela dimensão coletiva de uma das forças do amor. Por exemplo, estar expiando por uma culpa coletiva não assumida, o linchamento de alguém, o sentimento de culpa dos sobreviventes de uma catástrofe natural, etc. Essa culpa coletiva se manifesta porque o representante está dando voltas sobre si mesmo ou girando em círculos. E aqui a gente sabe que daí seria aquele movimento, né, de giro que o corpo faz no sentido anti-horário, que significa a expiação por uma tragédia coletiva. Então, o que para trazer aqui para vocês? Essa compensação arcaica. Eu acho interessante colocar aqui, a Brigitte mostra, né, o quanto os graus de vinculação, que é algo que não se tinha ainda, talvez, combinado com essas palavras, até porque nem chegou o momento ainda, né? Mas os graus de vinculação. Então, pode ser um grau de vinculação que a gente chama de identificação, que é onde a pessoa, de uma maneira inconsciente, assume o lugar de alguém. Ela, inclusive, muda traços de caráter, de personalidade, a própria fisionomia da pessoa muda. Quando faz um processo de desidentificação, que é aquela, no campo, por exemplo, né, você coloca a pessoa e existe uma força de atração que é muito forte, praticamente está num lugar e está em outro, é quase a mesma coisa, é como se estivesse na mesma representação, tamanhos são as semelhanças, e uma força de atração muito grande. E quando se faz esses processos de desidentificação, inclusive a fisionomia muda. Então, em outras observações de livros, de literatura do Bert Hellinger, só vou ter que me lembrar agora qual, eu acho que é As Ordens do Amor, que ele coloca que uma pessoa que fez o processo de desidentificação ficou com a aparência mais jovem, porque ela estava identificada com uma pessoa de 2, 3 gerações atrás, que quando morreu com determinada culpa, e essa pessoa assumiu esse lugar. Então, quando ela entrou em ressonância aqui, com essa informação de uma maneira mais forte, como o rosto, a pessoa envelheceu, a impressão de que essa pessoa envelheceu muito rápido. E quando fez esse processo de desidentificação, inclusive a aparência física muda. E isso a gente nota também, quando está, por exemplo, vinculações muito fortes com perpetradores. E essa vinculação, ela se desfaz, parece que dá uma suavizada, assim,
no rosto, nessa expressão que parece que sempre assim, de repente suaviza. Então, o próprio rosto, a nossa fisionomia também, ela vai mudando conforme a gente vai fazendo esses processos. E aí a Brigitte traz, né, a identificação, que ela chama de intrincação, né, a gente fala de emaranhado, e aí ela coloca um termo, né, que é como se fosse, é um entrelaçamento que acontece entre as duas informações, onde uma pessoa assume o lugar da outra, aqui por amor, e também tem, ela coloca a fidelidade, que é quando eu assumo para mim alguma questão, algum aspecto, uma decisão, um sistema de valores. Eu assumo algum aspecto dessa informação do passado aqui, tá? Dessa pessoa, desse excluir. Então, aqui existe um grau muito maior de autonomia, né, dessa pessoa, tem uma dissociação desse meu eu, desse meu self com essa informação do passado, diferente da identificação, que é como se fosse uma coisa só, não tem essa diferenciação. E aqui essa pessoa tem muito mais autonomia. E essas compensações arcaicas que a gente fala, e o Bert Hellinger traz uma frase, né, que eu acho muito interessante, que é mais fácil, embora seja mais sofrido, é mais fácil estar numa compensação arcaica do que numa compensação adulta. E eu diria, é mais fácil não só porque é um caminho, entre aspas, natural, é como se dissesse, aqui já está o caminho, é só você seguir esse caminho adiante, está tudo certo. Não é nem tanto pela falta de consciência, mas pela sensação de inocência que nós temos em estar representando os nossos antepassados. Então, a sensação de inocência, de pertencimento que dá, gera um ganho secundário que é muito forte, que é a sensação de segurança. A sensação da gente se sentir seguro, mesmo que esteja no caminho de dor, no caminho de sofrimento, no caminho de doença, tem esse ganho secundário. E muitas vezes isso faz com que se gere aqui um apego inconsciente por esse lugar e uma negação. Eu digo que quero sair daqui, mas no fundo não quero. Porque esse é o lugar que faz eu me sentir pertencente. Esse é o lugar que me gera, de alguma forma, uma segurança por eu estar aqui honrando essa minha promessa da infância. Por eu estar aqui, que a gente sabe que não é uma honra, né? Mas a gente entende dessa forma, quando está nesse lugar, por eu estar aqui levando adiante essas dinâmicas. E muitas vezes a gente olha essas dinâmicas acontecendo, olha nós ou outras pessoas que estão num processo aqui de sofrimento, de dificuldade, mas o quanto também, quando fala da família, quando fala do sistema, quanto orgulho tem em fazer parte, em ser parte, em estar ali, em estar levando adiante, ser integrante daquela família, ser integrante daquele sistema. Então, a gente vê que, no fundo, existe uma alegria. Às vezes, você não se dá conta de se deparar com pessoas que falam das suas tragédias, mas falam rindo. Parece que falam sorrindo, assim. A pessoa não se dá conta, mas está ali falando, narrando a dificuldade, o drama que está passando, o momento que está passando, e quando chega um momento, aí parece que se empolga e tem um sorriso no rosto, e a pessoa não se dá conta. Mas ali mostra o grau de inocência, o grau de fidelidade que está aqui com o próprio sistema. Então, o Bert Hellinger coloca, é mais fácil e mais barato viver uma compensação arcaica do que ser feliz. E falando que ser feliz é a gente passar a viver uma compensação adulta e não uma compensação arcaica. Ah, Surya, boa noite. Agora que eu vi aqui os recadinhos. A Julie, tá bem, Julie? Ficamos felizes de ter aqui. Ok. Alguém gostaria de comentar algo até esse momento ou podemos ir para a compensação adulta? Mari, tu está escrevendo aí? Sim, estava escrevendo. Oi, boa noite. Você tem uma intuição demasiado... Como? Está com tua intuição demasiado aguçada. Como sabe que estava escrevendo aí? Ah, é o treino visual mesmo.
o olho clínico, né? Então, eu vou perguntar, porque você falou dos integrantes da família, quando falam com esse oficinho, né? Tragédias, dos dramas da família, que está fazendo essa lealdade arcaica ou essa compensação. Eu pensava, quando existe algum tipo de rejeição da família, né? De não, como se sentir a vezes sapo de outro buraco, né? Sapo de poço. Aí seria a mesma coisa, só que o oposto, né? Como se existe também essa compensação arcaica, só que esse outra polaridade oposta. Sim. Os movimentos de repetição e compensação. Ou a Brigitte fala. Não consegui ouvir nada do que ela falou. Para mim, saiu só um barulho. Não consegui ouvir. Você poderia repetir o que ela falou? Mas acho que eu consegui entender. Deixa eu ver se foi isso. A Mari disse. E eu falei que quando a pessoa, às vezes, narra o seu drama e tá com aquele sorrisinho no rosto, que, tipo, fica estampado, que fica claro, assim, que existe essa alegria de estar fazendo parte. Por mais que esteja sofrendo, existe essa compensação, no fundo, né? Dela se sentir segura e fazendo parte. E aí ela coloca, mas quando a pessoa, ela rejeita, ou está sendo rejeitada, ali pela família, pelo sistema. Quando ela exclui, quando ela rejeita, quando ela sente, ela conta, mas ela sente, mostra de uma maneira pesada, né? Os dramas que ela está vivendo, e mostra que existe aí uma rejeição por parte dela, por parte do sistema envolvido. E é isso, Mari? Sim. Na verdade, aconteceu comigo durante muito tempo da minha vida, e quando eu um pouquinho mais para frente, como se eu não sentisse essa conexão, esse orgulho de pertencer a essa família. Agora sim, mas nessa época não. Tinha como uma rejeição dos meus pais, uma coisa, não sei se de vergonha, né? Então, acredito que seja o movimento oposto, né? Que não acaba de ser uma rejeição, né? Um conteúdo em relação a essa família, ou talvez dos sofrimentos aí, mas sinto como se fossem polaridades opostas, mas que no fundo está falando da mesma lealdade ou essa compensação arcaica. Falando da compensação arcaica. Não diria mesmo a lealdade, porque pode variar um pouco o grau de vinculação, né, de uma pessoa ou outra, mas sim da compensação arcaica. Então, assim, às vezes a pessoa está aqui falando, rindo, né, e tudo mais, e mesmo diante de uma situação que você olha um contexto maior, dá para ver na cara que é uma repetição de algo passado que a pessoa está vivenciando. Por exemplo, vou dar um exemplo pessoal, assim, tem na minha família, por parte da mãe, o meu avô materno era como uma figura, assim, exemplar da família. Era como aquele ancestral, assim, que era tipo um pilar, assim, da família, né? Era esse meu avô materno. E ele, então, assim, todos os netos, né, da geração aí da minha mãe, eram como que olhavam ele como a referência de homem, de pai, a referência de tudo, era a referência de tudo, assim, esse vô. E, ok, quando esse vô morreu, o meu irmão mais velho, né, que é o primeiro filho da minha mãe, ele ficou, nossa, muito com os traços desse vô. Muito, muito, muito. Traços físicos e de comportamento. Muito, assim. Ele agia parecido com o vô também. Quando novo, a gente escutava as histórias, assim, que ele não era muito, assim, de trabalho duro, que ele gostava mais de negociar. Ele era muito bom negociador, ele era muito bom para sair, ele tinha muitas mulheres. Então, ele saía, ele conhecia muitas mulheres, e nisso ele fazia ótimos negócios. Ao mesmo tempo, ele era uma pessoa extremamente querida por muitos, ajudava muitas pessoas, enfim, essa era a fama dele, vamos dizer. E esse meu irmão, nossa, você olha ele, os comportamentos dele, aquilo que ele faz, idêntico. Então, assim, também conheceu muitas mulheres, também, nossa, se for falar assim, olha, é realmente muito, muito parecido. E esse meu irmão, o vô, nossa, o orgulho dele é o vô. Então, por mais que olhe, né, na vida consequências que não são positivas, vamos dizer assim,
que poderia ser questões financeiras, não conseguir crescer em termos financeiros, acumulação de dívidas, não reconhecimento de alguns filhos, e várias questões assim muito parecidas com esse vô, mas que quando a gente escuta ele contar as histórias, ele conta assim, tipo, de repente tem mais 1 ou 2 ou 3 filhos fora do casamento, sim. Tem essa dívida acumulada, sim, Mas você vê que é uma coisa assim, que a pessoa conta, mas sabe que existe a vinculação. Sabe? Digo, sabe, né? Inconsciente. Quando conta, algo aqui dentro conecta com essa vinculação. E quando conecta com essa vinculação dessa referência, para ele foi uma referência grande, bonita, uma referência de homem, de pai, de avô, de tudo, aqui é uma alegria contar. Então, não existe nenhum tipo aqui de rejeição, é uma repetição fiel. Então, aqui, por mais que diga, não, eu quero mudar isso, eu quero fazer aquilo, eu quero não sei o que, você vê que, no fundo, essa vinculação é o mais importante do que fazer qualquer outro movimento. E, às vezes, é o quê? A pessoa fica já o contrário. Daí parece que tudo é culpa da família. Então, tá naquele processo de exclusão. Aí não consigo prosperar, é culpa da mãe. Não consigo não sei o que, é culpa do pai. Não consigo não sei o que, é culpa do trauma, é culpa disso, é culpa daquilo. Então, a pessoa está naquele processo contrário. Que existe a vinculação, ela também, de uma maneira inconsciente, sabe que existe a vinculação, porque está sempre culpando, apontando o dedo, porque é culpa desse, culpa daquele outro, culpa disso, culpa daquilo, culpa daquela infância, culpa dessa vivência, da outra. Então, inconscientemente, também mostra que tem que a pessoa, quando conta, se dá conta da vinculação, só que rejeita. Só que rejeita essa vinculação, que é o que a Mari falou, o polo oposto. Né? Dessa alegria vai para essa rejeição. Então, a gente vai o quê? A repetição e a compensação. Eu repito e eu compenso. Ambas compensações arcaicas. Ambas dentro desse lugar da compensação arcaica. Tá? E é exatamente isso, Mari. Então, às vezes a gente faz as duas, que a nossa vinculação, eu passo uma vida inteira com um tipo, a repetição, a outra eu passo uma vida inteira fazendo a compensação, e às vezes são as duas. Então, num momento da vida eu repito, num momento da vida eu compenso. Ou em uma área da vida eu repito, na outra área da vida eu compenso. Então, existem essas, não é que a gente vai ficar numa ou na outra. Muitas vezes são as duas. Numa fase da vida eu repito, numa fase da vida eu compenso. Essas questões que vêm do nosso sistema. E o que mostra? Os nossos impulsos inconscientes de buscar o equilíbrio. Né? Então, eu vou da repetição, da compensação, porque alguma coisa dentro de mim tem que se equilibrar. Ou numa área da vida eu sou assim, e na outra eu sou assado. Numa eu repito, numa eu compenso. E aí, de novo, porque existe esse senso dentro de mim que busca um equilíbrio. E aí, quando a gente se dá conta, olha todas essas dinâmicas, a gente começa a ir para essa compensação adulta que eu vou ler daqui a pouquinho. Então, sim, Maria, alguma dúvida mais? Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Não? Podemos seguir? Ok. Então, vamos falar agora da compensação adulta. Compensação adulta. A compensação adulta, aqui realmente o sistema necessita e também o destino coletivo, vai se dar quando a pessoa recupere a sua faculdade adulta de assentimento incondicional ao que lhe toca. Desde a aceitação, o respeito e a gratidão do que houve. Sim, assinto a vossa dor e deixo essa dor com vocês. Obrigada por serem meus ancestrais. Deixo o passado atrás. Escolho aproveitar a vida que herdei de vocês. Seu sofrimento não terá sido em vão. A compensação adulta vai permitir
que sigamos servindo a vida, graças a uma evolução, a uma adaptação criativa, renunciando às fidelidades e criando uma nova coesão, mais aberta, com um nível de desenvolvimento mais avançado. Essa compensação adulta se produz quando o indivíduo renuncia a se fazer cargo do destino de seus maiores e dos demais, aceitando sua vida como é, assumindo todos os conflitos que a vida lhe apresenta. Por ressonância, todo conflito resolvido por um vivo cura algo inconcluído de seus ancestrais. Todos atuamos empurrados por forças superiores a nós mesmos. No entanto, somente pode haver uma solução de um crime, de uma falta ou de um sofrimento infligido a alguém, se o terapeuta tem a consciência de que o culpado também é fiel ao seu sistema e foi guiado para fazer dano a serviço do destino coletivo, a serviço de uma futura reconciliação que criará o maior salto quântico nos sistemas vigentes. O terapeuta deve se aliar não com a vítima, senão com o perpetrador. Sentir o respeito e a compaixão, e também lhe mostrar a direção de sua responsabilidade, que é reconhecer o dano feito para assumir o castigo ou as consequências e a reparação. Também lhe permitirá tomar consciência de que, a nível profundo, tudo é necessário para a evolução do destino coletivo. As frases mais liberadoras são: para o ancestral perpetrador: te amo, eu por você e você por mim. Eu sou eu e você é você. Escolho a vida. Com essas frases, a pessoa deixa de estar presa numa memória do campo, porque com sua atitude, sem buscar, criou algo novo. Deixou de imitar. Somente por aceitar a vida como é, se conectou com a energia criadora, se conectou com a energia de cura a serviço do melhor para todos. Aqui eu acho bem interessante colocar essa questão de não se aliar, desde a postura de terapeutas, de facilitadores. Quando se escuta, a gente sempre vai escutar um lado da história e ter essa consciência de que todos os perpetradores também estão a serviço. Todos os perpetradores também estão a serviço. Então, essa consciência adulta vai por parte de nós, enquanto pessoas, de nós, enquanto seres, também de tomar a responsabilidade pelos perpetradores que passam pela nossa vida e nós, enquanto perpetradores, os papéis que a gente faz de perpetrador na vida de outras pessoas. A gente parar de julgar que alguém nos fez algum mal ou que eu simplesmente fiz o mal na vida de alguém. E tomar essa responsabilidade, essa primeira consciência, e depois a responsabilidade de que tudo, absolutamente tudo foi necessário e que todas as pessoas foram e são necessárias e estão a serviço de uma reconciliação futura. Tanto quem me fez dano, tanto as pessoas que eu fiz dano, que causei dano, todos nós tomados a serviço para uma reconciliação futura. Talvez não seja uma reconciliação minha com essa pessoa comigo, mas uma reconciliação mais profunda entre sistemas. E tanto mais eu tomo a autorresponsabilidade sobre a minha vida, sobre os meus conflitos, tanto mais eu decido atuar na minha vida, a gente pode ter a certeza de que cada conflito no presente cura questões do passado. Do meu passado, do passado dos nossos ancestrais, do futuro dos nossos descendentes. Cada questão do conflito, cada conflito no presente é um conflito atemporal, não local. Por mais que ele se apresente aqui, no momento, na realidade que eu estou vivenciando,
Esse é um conflito atemporal, não local. Isso quer dizer que uma vez que eu olho esse conflito, não de uma maneira pessoal, mas como uma possibilidade de crescimento para mim, para o meu coletivo, e eu tomo a responsabilidade por esse conflito, tomo a responsabilidade por ver uma solução, e a solução é justamente o quê? Eu não levar isso para o pessoal. É eu dar um lugar no meu coração para esse conflito e para todos os personagens envolvidos nesse conflito, sobretudo os perpetradores, sobretudo os mais difíceis. Me colocar neste lugar de pergunta, de questionamento. O que esse conflito quer me mostrar? O que esse conflito quer me dizer? Agradecer esse conflito e atuar. Aquilo que parece um conflito, quando eu olho dessa forma, se revela uma solução. Aparece um conflito, algo que eu não esperava aqui na minha vida. Se eu rejeito isso, eu já estou impulso de repetir algo. Impulso de repetir a exclusão que já havia nesse conflito, que é não local, não temporal. E eu aqui estou representando uma lealdade do passado. Então, esse conflito, o que ele representa? Várias pessoas. Um conflito não é algo que se apresenta sem um fato associado a uma história que tem envolvimento de pessoas. Então, no momento que eu olho para esse conflito, todo o seu cenário e todos os seus personagens com amor, e dou um lugar para isso dentro de mim, não fazendo papel, tá, gente, de Madre Teresa, de Papa, de nada disso, de dizer, nossa, eu sou a melhor pessoa. Mas é naquele lugar de consciência, de perguntar para si mesmo e olhar para as vulnerabilidades que vão surgir em nós. Para nossa vontade de excluir, para nossa vontade de rejeitar, para nossa vontade de se vingar, para nossa vontade de se atirar de vítima, para o nosso impulso que está aqui ressonando nesse conflito. Então, quando eu olho aqui, eu digo, o que você quer me mostrar? O que você tem que está em mim e eu não estou querendo ver? Eu não estou querendo integrar. O que para mim está sendo tão difícil dizer para você? Obrigada por você ser exatamente como você é. A gente, é como se tivesse assim, ó, é uma porta que te coloca junto neste lugar, nesse portal. É uma porta que te coloca, que te conduz para esse portal que não tem mais passado e não tem mais futuro. Tudo está acontecendo junto. E nesse momento, só o fato da gente se abrir, não levar para o pessoal, nos colocar esse questionamento, de repente, esse conflito te mostra uma oportunidade. Você sai daquele lugar que está olhando o óbvio e vai para um outro lugar. E desse conflito surge alguma oportunidade. Você consegue olhar algo a mais, algo além, que antes não era possível. E aí, se eu tenho dentro de mim conhecimento e a determinação para ter coragem de seguir aquilo que se mostrou depois de eu abrir o espaço para a reconciliação dentro de mim, vocês vivem na vida de vocês antes e depois. Porque aquilo que é feito aqui é um salto quântico. É um salto quântico na nossa vida. Então, tem esses momentos de como eu reajo diante do conflito. E aí, lembrando que a forma que eu reajo, os meus 3 primeiros segundos de reação é instinto e é lealdade. Então, é eu aprender a observar que o meu primeiro impulso, os meus 3 primeiros segundos de reação, que é o medo, a raiva, a vontade de excluir, a vontade de se vingar, que vem aquele calorão, ou vem aquele medo, aquela paralisia. Então, esses 3 primeiros segundos aqui é o instinto da minha fidelidade. É aquilo que eu estou carregando no meu sistema. Não tem nada a ver com a realidade como é. Tem a ver com o passado desse conflito. E aí eu me treino para poder passar por esses 3 segundos
segundos, 4 segundos com consciência, e isso pode ser através dessas perguntas. Então, tudo aquilo que eu sinto que pam, bateu e deu uma reação aqui, deu um ruim aqui dentro. Boa noite a todas, verdade. A Camila experienciou. Que bom, Camila. Então, esses 3 primeiros segundos que bate aqui dentro, eu me dou essa possibilidade da dúvida. Da dúvida. Se eu ainda não tenho certeza, tá? Eu me dou a possibilidade da dúvida. Não é isso. Aquilo que parece, não é. Essa primeira reação, o santo não bateu, não é que não bateu. Só me mostrou, me deu a informação da minha fidelidade, como eu aqui, o que eu tenho aqui dentro, que está vinculado com essa informação, que se manifesta na minha vida como um conflito, justamente por causa dessa postura que está aqui. E quando eu olho para essa postura, eu reconcilio esse lugar aqui, que foi visto e tem a possibilidade de ser curado, transcendido, transmutado, graças a esse conflito se transforma. Isso que era um conflito se transforma, porque isso que está aqui se transforma. Então, eu saio desse lugar, eu saio dessa fidelidade, e quando eu saio dessa fidelidade, eu olho o conflito com outros olhos. Por isso, o conflito ele já começa a se transformar ali na minha frente. Eu já não olho simplesmente como um conflito, mas como uma oportunidade para o mundo. E isso é o quê? É treino. É treino. É treino e é isso, a gente é colocar em prática. Colocar em prática, porque aqui a gente percebe o quanto vai dar vontade e o quanto vai dar poder seguir esse primeiro instinto dos 3 segundos. Porque aqui é a minha lealdade, aqui é a minha fidelidade, aqui é o meu pertencimento. E quando eu sigo isso aqui, eu me sinto poderoso. Eu me sinto muito poderoso, eu me sinto muito poderosa, eu me sinto muito pertencente. E aí a gente aprender a usar o conhecimento para não se deixar arrastar por essas emoções, por esses instintos que são aqui. É como se aparecesse aqui a nossa frente, né? Então tem a nossa frente e esse lado mais profundo. Tudo aquilo que vem daqui, antes, aquilo que vai chegar, o que vai chegar primeiro é esse instinto. Logo depois vem aqui essa nossa consciência mais presente. E isso é um processo, essa consciência pode se sobrepassar e estar aqui na frente acompanhando todo o processo, mas no começo é isso, esse instinto está aqui. E eu aprendo a me tornar um observador desse instinto que está aqui. E isso é uma mudança muito grande. Puxa, é um desafio. Mesmo tendo conhecimento, sim, é um desafio. Você vê, já foi, já fez, já reagiu, mas ok, como consciência, tomo dentro de mim essa lealdade, essa fidelidade, que ainda fui arrastada por ela, tomo, não me critico, não me julgo também por isso, tomo para mim esse tempo que foi necessário ainda para eu segurar essa lealdade e vou treinando nos próximos momentos. Isso acontece todos os dias, todos os dias. Então não vai faltar seguramente oportunidade para treinar, porque é todos os dias que a gente se depara com essas situações. Só que antes a gente encara como se fosse algo, entre aspas, natural da vida, e agora a gente começa a se dar conta que esse natural da vida quer dizer, existe o tempo todo uma oportunidade de crescimento. Não existe o tempo todo um conflito que está aqui na minha vida. Existe o tempo todo uma conversa da vida comigo que coloca uma oportunidade de crescimento. Agora, a forma que eu olho isso que está acontecendo é que determina se eu realmente vou crescer ou se vou precisar repetir mais algumas vezes estar neste lugar. E por isso que o vertical é mais fácil. É mais fácil, porque já existe todo um mecanismo automatizado para a gente olhar problema por problema, para a gente querer excluir problema, para a gente considerar, né, o problema simplesmente um problema, e o problema é tudo aquilo que foge do meu controle, tudo aquilo que está além do que eu havia
visto, ou daquilo que eu gostaria de passar, ou daquilo que eu controlo. Isso para nós é visto como um problema. Não aconteceu do jeito que eu queria, ou aconteceu algo inesperado para mim. Então, tudo aquilo que é desconhecido para mim é problema. Tudo aquilo que é desconhecido para mim é conflito. Tudo aquilo que sai da minha zona de controle é visto como algo negativo. E justamente essas são as intervenções da vida, que te colocam aqui as oportunidades. Tá além daquilo que você poderia imaginar, tá além daquilo que você poderia controlar. E justamente por isso é algo que tem um potencial de te conduzir além de onde a tua vista alcança. Então, a gente começa a olhar a vida sob esse ângulo. Vamos ver. Aqui. Muito bem, meus queridos. Vamos seguir. Alguém gostaria de comentar algo? Deixa eu voltar aqui. Alguém gostaria de comentar algo? É desafiador, né? Vocês têm algum conflito que vocês gostariam de colocar? Sei que às vezes é algo pessoal, mas às vezes é interessante. Se alguém quiser, em algum momento, colocar, a gente pode também aprofundar um pouco mais. Aí, qualquer coisa, vocês podem ficar à vontade. Vamos seguir um pouquinho mais. Ah, tá. E daí aqui começa a recomendação dos exercícios. Vamos fazer. Vamos fazer aqui as recomendações para hoje. E depois, no próximo encontro, daí a gente já vai para um exercício. Então, vamos terminar aqui as recomendações de hoje, tá? Por que eu acho interessante aqui? Porque, por mais que todo mundo já tenha feito exercício, é interessante a gente ter o que a Brigitte coloca para tomar essa consciência de campo, tomar essa consciência no campo, tá? Então, aqui, olha, a representação de uma pessoa morta por um vivo que não sabe nada da primeira é um fato sem precedente. O Bert Hellinger foi quem deu todo o seu sentido ao fato de ser possuído por uma informação real e desconhecida, cujo fim é chegar a uma reconciliação e a paz para os representados e o cliente. Começou a constelar em 1980 e necessitou 20 anos para vislumbrar a dimensão espiritual das constelações, falando num primeiro momento de movimentos de alma e logo distinguindo entre movimento de alma e movimento de espírito, sendo o primeiro o resultado da consciência arcaica da pessoa e o segundo o movimento do amor maior que guia aos adultos até uma reconciliação. Se existe reconciliação, existirá também a sanação, a cura. A representação é um grande presente. Nos introduz em um mundo quântico, não local e atemporal, onde toda a informação é imediatamente transmitida por teletransportação ou entrelaçamento a todos, seja qual seja a distância ou a época. Recebemos informação do passado e nossas decisões de hoje atuam sobre o passado. Entramos em outra dimensão da vida, tenhamos ou não consciência disso. Outra dimensão onde antes e o depois são simultâneos. Realidade mística que o holograma quântico presente no campo eletromagnético nos permite experimentar, tomando consciência de que tudo está dirigido por algo mais grande, amor em ação, até mais amor. Existem 2 níveis de representação. O primeiro deles, todos chegam. É uma representação psicodramática com emoções fortes. Este nível permite liberações emocionais, mas nenhuma transformação sistêmica da vida. Somente se uma pessoa se centra mais para dentro, com disciplina, poderá evitar ser tomado por suas próprias projeções e por emoções dramáticas, abrindo-se a uma informação mais sutil que nos leva à fenomenologia das realizações sistêmicas dessa pessoa com os sistemas aos quais pertence. No todo, não todos são capazes de chegar
treinamento. Te ajudará a viver o movimento correto nos exercícios. Se você já participou, enfim, de videoconferências do INSCONFA, que é o Instituto da Brigitte. Antes de realizar um exercício, uma pessoa se prepara para estar centrada. Pode fazer uma visualização, umas respirações, ou qualquer exercício que te faça se sentir presente, sereno e centrado. Durante o exercício, seguirás totalmente relaxado, como em meditação, com a cabeça vazia, esperando apenas sinais do seu corpo. A princípio, estás de pé, relaxado, com os braços caídos, um de cada lado do corpo, e o olhar perdido, a mente em silêncio. Você vai se mover somente quando algo te empurra ou te desloca. Não faz nenhum movimento voluntário. Essa é a parte mais difícil. Te deixas levar por uma espécie de transe, no qual permaneces totalmente consciente, sem emoção, sem intenção, sem drama, nem intenção, sem desejo, nem vontade própria. Se percebe uma emoção, te centras mais. Fica em silêncio, sem respiração ruidosa, nem hiperventilação. Se chegas a uma emoção dramática, muita dor, medo ou um incômodo muito profundo, e não consegues viver essa emoção desde o centro, então pare. A representação já não serve. O psicodrama é muito útil em outro contexto terapêutico, mas aqui impede chegar aos movimentos de sanação das forças do amor que buscam reconciliar ou unir a dois que foram separados por uma vida. Todo movimento doloroso do nosso presente nos mostra uma necessidade de mais amor. A representação nos mostrará onde se iniciou a falta de amor, em nossa vida ou em várias gerações atrás. A sanação, a cura, será completa quando se tenha podido ir tanto a uma antiga tragédia esquecida ou ocultada, como no momento presente em que a pessoa necessitará assumir sua parte de responsabilidade. Se pode parar um exercício em qualquer momento. O movimento posto em marcha segue vivo nas pessoas representadas. Aí ela coloca, teu guia te dirá se é o momento oportuno para terminar. Para realizar esses exercícios, não tem periodicidade fixa. Cada um vai testar o que lhe convém fazer cada dia. Se pode repetir um exercício com muito proveito sempre que lo sintamos vivo, sempre que sintamos a necessidade. Um exercício mecânico não serve absolutamente para nada. Sinais de sanação úteis de conhecer. Formigamento, como é a palavra? Escalafrios, arrepios, né? Arrepios, expansão do coração e um movimento de mareo, não é náusea, é uma tontura na cabeça. E vocês me dão umas esquecidas. Então, aí ela coloca aqui, os olhares. Ali onde olhe um representante, para onde um representante olha, tem alguém, vivo ou morto. Durante o exercício, é possível que um representante olhe para longe ou olhe para o sol, olhe para o piso, olhe para o chão. Se alguém olha para longe, é que está vendo um ancestral. E aí pode-se colocar uma cadeira ou qualquer objeto no lugar onde esse representante olha. Se alguém olha para o chão, está mirando a um morto, está olhando um morto. E aí se pode colocar um representante para este lugar também. Posturas, gestos, movimentos e frases sanadoras. Se o representante de um vivo se deita no chão e está de costas ao lado de um morto, a quem diz, eu contigo na morte. E aí coloca, o eu criança é o que diz isso.
desde o seu amor arcaico e incondicional, que não se permite estar melhor que nossos seres queridos. Então, quando se deita, né, se deita no chão de lado. Quando alguém se deita de chão de lado, quer dizer, eu estou numa lealdade, uma fidelidade, num emaranhado com alguém que está morto e digo, eu sigo você na morte, eu fico contigo na morte. E quem diz isso é essa promessa, né, desse eu criança que cria essa lealdade com esse excluído. E graças à nossa força adulta, poderemos decidir ir assumindo a nossa vida e nos atrevermos a estar no êxito, dizendo, escolho a vida. Então, essa é uma frase que não é uma frase dita de forma aleatória, mas dentro do campo e dentro dessa postura fenomenológica, é uma frase que, quando colocada, conduz a um movimento. Conduz aqui a um movimento. Aí vem interessante colocar. Quando essa frase é colocada? Quando? Porque não é via dinâmica que a coloca. Então, por isso que a gente vai desenvolvendo essa sensibilidade de campo para ir vendo a necessidade de cada momento. Mas essa é uma frase que gera um movimento para ir auxiliando nessa dinâmica. Então, pronunciar a frase que corresponde com o gesto, a postura, tem um profundo efeito sanador. Nosso DNA registra cada uma dessas palavras e as transmite imediatamente. E aí coloca, o teu guia vai te orientando sobre a frase correta. No entanto, te ajudará muito, no princípio, utilizar o livro que recompila essas frases. Esse livro, se não se preocupem, que eu coloquei ele, muitas coisas desse livro que a Brigitte fala, das frases fundadoras, naquele material que eu deixei com vocês. Os exercícios podem ser feitos a pessoa sozinha ou em várias pessoas. Tá, ok. E ela coloca que alguns tem para uma pessoa fazer, outros tem para várias pessoas fazerem juntas. E aí eu sugiro para vocês que a gente possa, já que a gente está numa sala de Zoom, poder marcar um exercício, quando tiver esse exercício para várias pessoas fazerem juntas, representar, fazer um exercício coletivo, um exercício conjunto. Porque cada pessoa que vai fazer a representação de algo vai entrar num processo mais profundo e no papel que deveria estar. E às vezes pode fazer troca. Então a gente pode colocar exercício, às vezes separado por sala, que aí eu vou aperfeiçoar aqui no Zoom, mas dá para fazer essa separação por sala e vocês fazerem os exercícios em dupla ou em trio, dependendo aí de quantas pessoas tem. Também acredito que é bem interessante, dinamiza, dá para ir trocando essas experiências e dá para fazer esse treinamento de campo também. E então aqui, o que eu quero trazer aqui para a gente encerrar hoje? Os movimentos de campo, como sendo movimentos fenomenológicos, quer dizer, a gente poder diferenciar o psicodrama, esse drama que aparece, e esse drama vai vindo do quê? Desses meus 3 primeiros segundos de interpretação acerca de qualquer coisa que acontece, acerca de qualquer situação que está aqui na minha frente. Então, eu sair desse lugar, desse drama, e me centrar desde esse lugar mais profundo. Depois, na próxima aula, a gente vai ver um pouco as sugestões de centramento que a Brigitte coloca, treinar esse centramento, para que cada movimento seja um movimento guiado. Então, não são movimentos voluntários, é aquela sensação de realmente não saber qual vai ser o próximo segundo, o que vai acontecer no próximo segundo, é um processo de criança completo. Então, a gente se coloca nesse lugar e espera, sem intenção, sem expectativa, sem desejar saber absolutamente nada, simplesmente espera. E dessa espera, claro que você vai ter tido uma intenção prévia aqui, qual é o exercício, qual é o movimento, a partir dessa intenção prévia, a gente cria esse campo e deste lugar somente esperar para o corpo começar a realizar os movimentos, tá? Alguma dúvida? Alguma questão? Não?
a gente fala muito, né, na constelação desses movimentos fenomenológicos, mas é desafiador estar realmente nesses movimentos, fazer realmente esses movimentos. Mas isso é uma questão de treino, nada mais do que isso. Eu realmente acredito que qualquer pessoa pode fazer esses movimentos, mas é preciso e é necessário esses treinos e muitas vezes exercícios prévios, né, de liberação da própria pessoa com as suas questões, com as suas lealdades, com os seus emaranhados, para conseguir estar mais centrado, né, nesse meu eu sou eu, não sei você. Tem uma frase que diz assim: eu sou eu e apenas eu. E essa é uma frase de muita força para nós. Tem uma frase de muita força que é: eu sou eu e apenas eu. E agora tomo somente o meu destino. Então, essa também é uma frase que, quando a gente fala, a gente sente, existe aqui eu venho para um centro, eu venho para um lugar, eu venho para dentro de mim. Eu afirmo de alguma maneira que eu sigo somente com aquilo que é meu e devolvo tudo aquilo que não me cabe, mas que venho carregando. Então, essa é uma frase muito bonita da gente ter para nós, no nosso dia a dia, de podermos falar e repetir essa frase no nosso dia a dia. Ok, minhas queridas. Fico à disposição se vocês gostariam de colocar alguma coisa. Agora deu 1 hora, acho que de conteúdo a gente pode deixar por aqui. E a gente segue na próxima semana. Mari? Mari, só que para mim não cortou. A Camila colocou. Pode repetir a frase? Posso. Tá cortando, Mari. Tô vendo que tu tá falando, mas o microfone tá desligado e não tá falhando bastante, cortando assim lenta a imagem. Aí, me escuta? Te escuto. Tá bem estranha aí a conexão, tá congelando a imagem, bloqueando aqui. Mas eu queria falar, Morgana, dessa questão que a Brigitte fala da emoção, né, de a gente não se centrar mais e não ficar presa na parte da emocionalidade. E como é um paradigma tão diferente de todas as terapias que existem, né, porque todas, até mais fácil para quem faz uma transição, que antes não era terapeuta, é mais fácil você aprender a constelação familiar, acho, para alguém que não tem, né, toda essa construção interna ou essas crenças de liberar a emoção primeiro, porque todas as terapias que eu conheço apontam esse caminho, né, de liberar a emoção, que está aí reprimida, presa. E a constelação, né, traz um paradigma totalmente diferente, que para mim é um processo de desconstrução, que ainda estou processando, que não está sendo tão fácil, porque até a decodificação biológica também, né, Hammer trouxe muito essa questão de liberar a emoção que fica reprimido diante de um conflito biológico. Então, é um baita processo, assim, que eu ainda estou integrando, não está para nada superada essa fase, mas que faz sentido. Só que até meu próprio processo vivencial, quando a gente faz algum movimento, eu tenho esse movimento onde eu sinto a emoção bem forte, e depois eu tenho esse outro, não sei se aí, depois de liberar a emoção, parece que eu consigo me centrar mais, e aí faço o outro movimento, né? Mas ainda está muito conectado isso comigo. Não sei se para as outras mulheres aí também, não, aí dependendo, né, de qual histórico você traz dentro da terapia. Por exemplo, eu penso no teu caso, você vem da área da agronomia, né? Então, não tem talvez todo esse conteúdo, essas crenças limitantes de como funciona uma terapia. Então, talvez tem casos assim, quando alguém não tem essa impronta, né? Acho que fica mais fácil que estar deconstruindo. Não sei, assim como foi a experiência de vocês. É possível, mas o que se vê a nível de efeito é que é justamente isso, que é essa parte de liberação desde esse
lugar mais dramático, tu libera uma camada, mas é uma camada superficial. Aquilo que está enraizado ou como causa para surgir e emergir de tempos em tempos, essa camada emocional que vai empilhando até precisar ser liberada, esse lugarzinho aqui, essa origem, você chega desde esse lugar que não é dramático. Então, quer dizer, eu me dou conta da emoção que está associada, e a gente sente que é uma emoção profunda, desde esse lugar fenomenológico, que eu estou dizendo para você. Sente que é uma emoção profunda, uma emoção de perda, uma emoção de dor, uma emoção de luto não vivenciado. Tu sente que a dor é profunda, mas você não se deixa arrastar pela emoção visceral. Então, é um lugar assim, como que esse arrastar parece que ele fica aqui, 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 e ele vem para fora. E esse lugar é mais profundo. Como que tu sente que essa emoção, desde o nível fenomenológico, ela parece que te entra num lugar mais profundo, mais... Não sei, parece que vai para entranha, sabe? Parece que vai para um lugar mais profundo. E aqui você tem consciência dessa emoção que está aqui, sabe que é uma dor muito profunda. Às vezes as expressões do rosto mudam assim, entra, de certa forma, em contato com isso, mas aí essa emoção exagerada do drama, ela não acontece. E aí, aqui sim, aqui você chega no nível mais profundo. Aqui você chega numa causa mais profunda, numa origem que pode sanar a necessidade da repetição desse mesmo. Então, é como se fosse isso, é aquilo que é homeopático, e tu vai sempre usando de tempos em tempos, precisar fazendo, e uma possibilidade de você ir para um lugar mais profundo. E eu deixo essa parte de campo, como tu falou, às vezes, como o pessoal diz, né? Às vezes, quem não sabe dirigir quando vai fazer carteira de motorista é muito melhor do que quem já sabe. Porque quem não sabe dirigir, tá lá, tu pega a teoria daquilo que é, e você já faz direitinho, você tem uma chance maior de passar e ter a sua carteira de habilitação do que aquela pessoa que já sabe, já dirige, já tem todas aquelas manias de como fazer, de como não fazer. E como a Mari falou, precisa desconstruir isso para ir para este lugar. E, ok, é isso, faz parte do processo, né? E não que para todo, né, para quem nunca fez um exercício seja mais fácil, mas são processos diferentes. São processos diferentes. Mas isso sim, avalia a nível sistêmico. Quanto maior o grau de drama, menor é o efeito sistêmico. Quanto menor o grau de drama, maior é o efeito sistêmico. Maior é o efeito, que você vai para um lugar mais profundo. Então, e o campo também se abre mais. O campo se abre mais, te dá mais possibilidade, porque aonde tu parou no drama, parou. Tu parou ali, tu vai precisar ficar ali, tu vai precisar se recuperar ali. E é tempo que você está ali. É tempo que você está fazendo esse processo, que a um nível profundo não tem um efeito, mas demanda de um tempo até você conseguir se recuperar, e às vezes o campo já não vai se abrir tanto quanto se você estiver centrada fazendo um movimento. Então, vale a pena olhar. Quando que sente que essa emoção está chegando, a consciência, respira, se centra e segue. Tu vai sentir que vai para um outro lugar. Que tu vai para um outro lugar. Tu consegue te desidentificar daquele. Porque senão corre o risco do quê? É como se você fosse tomada por essa informação. E aí, meio que já não é você livre de influência fazendo o exercício. Aí tu já está meio que tomada por uma informação que começa a te conduzir para os outros passos do exercício. Então, eu particularmente não confio. Quando tem drama envolvido, eu não confio muito no efeito do exercício. Porque você acaba sendo influenciado por isso, por essa informação que está aqui e que te conduz para um caminho, te conduz para uma percepção do exercício, dos passos a fazer, dos passos a seguir. Então, aqui eu já não confio muito do efeito do resultado.
E como que você consegue diferenciar se é uma emoção ou se é um movimento que tem a ver com a constelação? Por exemplo, né? Para você entender. Como? Porque não tem o drama. Não tem o drama. Então, assim, você vai para um lugar e você sente nesse lugar que é uma representação de muita raiva. E geralmente a representação de muita raiva depois vai sentir muita dor. Quando essa representação de muita raiva conecta com aquilo que provoca a raiva, com aquele ou aquela que é alvo dessa raiva, se conecta com uma dor muito profunda. E essa dor muito profunda é isso. Eu percebo que muda, então eu vou para um outro lugar, começo a sentir que existe aqui uma. Tu sente que a respiração muda, sente que tem algo aqui mais profundo acontecendo, mas não tem, sabe, aquela coisa do choro, de colocar para fora, do exagero. Não tem nada disso, é introspectivo, é para dentro, não é para fora. Talvez isso aproxime mais. É para dentro. Sente a emoção, mas é para dentro. Ela não vem para fora. Então, por isso, a tua expressão muda, tu sente que está lá dentro acontecendo. Não é aquilo que você vem para fora, chora, grita. Não. Tudo para dentro. E ali dentro se reconcilia e transmuta, inspira profundamente e ali transmuta dentro. Eu estou lembrando, Morgana, do movimento que a gente fez, acho que foi uma mentoria, que veio, não sei se você lembra, mas para mim foi um dos movimentos mais intensos que fizemos com você, que fiz com você. Acho que a gente estava trabalhando em relação a um excluído e veio essa informação em relação ao meu padrinho, quando ele, né, no suicídio. E eu me lembro que eu comecei a sentir primeiro como uma raiva assim, bem intensa. Depois as minhas pernas começaram a tremer, eu comecei a hiperventilar como se eu estava entrando numa crise de pânico, assim, eu vivenciei como se fosse um pânico. E então é difícil às vezes, né, diferenciar até onde isso é uma emoção e até onde isso é um movimento. Fica meio que aí. É bem diferente. Tu vai percebendo que é bem diferente, porque é como assim, ó, você se dá conta do que está acontecendo, mas em nenhum momento perde a consciência e o controle. Mas você me voltou a mim. Eu estava meio que me perdendo, assim, estava com tanto medo que eu estava indo, e você me voltou. Falou, não, respira fundo, volta aqui, né? Me trouxe. E nesse caso, como que a gente interpreta isso? Foi uma emoção ou é parte do movimento do campo? Estava entrando numa emoção, iniciando um processo de emoção. Isso você não... percebe que tem a possibilidade de perder o controle, se tem o medo do que está acontecendo, quer dizer que tu está com a possibilidade de perder o controle. Se tu perder o controle, tu está completamente no drama, envolvido na informação. Nossa, mas não era uma coisa que eu conseguia controlar. Foi muito intenso. E isso não faz parte, isso que aconteceu, isso que eu vivenciei, não faz parte do movimento sistêmico? Eu estava indo só na questão? Não, porque você estava perdendo o controle. Você estava com medo. Se você está com medo daquilo que está acontecendo, se tu começa, nossa, tô com medo porque parece ser algo, tu já não está vivendo o movimento sistêmico. Tu já está dentro da emoção, dentro da informação e uma parte de ti racionalizando sobre isso. Então, quer dizer, fenomenologia aqui já era. Não tem mais nada fenomenológico aqui. Você só acessou a informação. Mas um movimento fenomenológico para você conseguir transmutar a emoção, aqui você já não consegue. Você pode fazer um processo de liberação da emoção superficial, mas você não aprofunda. Então, desde esse lugar, é um lugar onde a gente olha, percebe o que está acontecendo e a gente vai passar dentro da constelação, olhar e observar dramas muito profundos, dores muito profundas. É nisso que
o que consiste a arte, eu acho, do trabalho, de aprender a observar isso que está acontecendo e não se identificar. Não se identificar. Então, você é um instrumento não para reviver a dor, mas um instrumento para deixar essa informação passar e se transmutar através de você. Então, é um processo totalmente consciente, do início ao fim, aonde a gente tem assim, ó, o controle do início ao fim daquilo que está acontecendo. Mesmo no momento mais, tem aquele pico que é onde a dinâmica aparece, é onde abre. Qual é a dinâmica? Então, aqui é o pico, entre aspas, emocional, mas do drama original, não do constelador. Não do presente, do drama do passado. No presente, eu observo que é o quê? Que vai ser o lugar da separação, o momento da separação, que vai ser o que mostra a dor da mãe que perdeu o filho, que vai ser o que mostra aquele ancestral perpetrador ou vítima diante de um monte de mortos, ou diante de um assassinato, ou diante de uma morte trágica. Então, aqui você percebe que é um ponto principal. Aí você vai vivenciar isso fazendo algumas expressões, mas do próprio campo, que vão te indicar. Então, se for assim, você está diante de uma tragédia, uma grande tragédia. Se for uma cena sobre uma tragédia, e aí o campo vai te indicando através dos movimentos do corpo que você vai fazendo, qual é esse ponto, mas internamente é isso, como se eu estivesse observando isso acontecendo. Eu não estou revivendo essa emoção, eu tenho plena consciência de que eu estou no presente, acessando como um instrumento uma informação do passado. E aí é isso, né? Eu nem diria assim, eu acho que é mais a gente trazer para o campo essa consciência e treinar. E treinar. Se eu sinto que eu estou sendo tomada pela emoção, volto, paro, não precisa ter medo de parar, não precisa ter medo de voltar, não tem nenhum problema nisso, me centro outra vez e faço outra vez. Já presenciei muitas constelações onde as pessoas têm essa crise de choro. Aí o indicado seria falar para essa pessoa se centrar mais, se conectar com o sentimento, então parar essa pessoa, né, frear ela e pedir para se centrar. Sim, porque toma conta não só do estado dessa pessoa, como do grupo inteiro. Então, é algo que tira o centramento de todos. Não só dela, mas de todos que estão ali. Então, aonde tem excesso de drama ali, também olhar, claro, com amor para isso. Mas para quem for trabalhar com grupos, ou que já trabalha com grupos, saber que se deixar isso ir adiante, não só não vai fazer o efeito fenomenológico, como você se torna um aliado disso. Porque você está sendo conivente com aquilo, sabendo o que está acontecendo. Então, às vezes, são estratégias assim, de dizer, olha para mim, que cor são os meus olhos, que cor é o meu cabelo, que cor é a minha roupa. A pessoa já sai do papel, porque ela está dentro de um papel, ela está tomada por um papel. E aí a pessoa, só o fato de te olhar, de o que tu está falando, nada a ver, fazendo uma pergunta sem noção aqui, fora de hora, só o fato de ela fazer isso já sai do papel. E aí a gente conversa, fala, você pode se sentar, ou deixar a pessoa descansar lá e ter um outro representante. Colocar uma outra representação. Mas para quem for trabalhar, quando chegar esse momento, é fazer um preparo com as pessoas, é falar isso previamente para os grupos, né? Como eu, hoje, 100% dos meus atendimentos são individuais e trabalho dessa forma sensitiva, sou eu que faço todo o processo. Mas para quem trabalha em grupo, com grupos, antes de iniciar os grupos, tem que fazer todo esse preparo, conversar, explicar, falar, ensinar as pessoas a estarem, fazer um processo de centramento, exercício de centramento, e estar sempre observando se a pessoa está centrada ou não, de que maneira. Os movimentos são lentos, não tem movimentos exagerados, não tem movimentos rápidos,
É tudo muito lento. E aí, para conseguir ir olhando e configurando. Mas a gente está se adiantando, tá? E essa não é a turma de formação, essa é a turma dos exercícios. Tá bom, mas serve para exercícios, né? Porque comigo acontece muitas vezes que vem assim essa emoção primeiro, né? Que parece que algo precisa sair e depois eu consigo fazer o movimento, mas ainda talvez preciso mais centramento. Mas é bom falar sobre isso porque me ajuda a entender melhor, sabe? E se dá a oportunidade da dúvida, né? Então, da dúvida do quê? De você mesma. Então, tá me falando aqui, me parece que necessita sair uma coisa aqui. Tá, necessita, mas quem sabe eu vou para um lugar mais profundo, ver como é. Ao invés de deixar que já saia daqui para fora, que é o nosso imediatismo, às vezes, tá aqui junto, né? De já querer botar para fora, eu deixo que isso vá para um lugar mais profundo e realizo ali os movimentos. E sim, os exercícios, quando vocês agora vão começar a fazer, desde essa postura, eles são constelações que são feitas. Então, são movimentos realmente profundos que vão ajudando, auxiliando, liberando muitas coisas mesmo. E aí é importante a gente estar nesse lugar e agradeço também a confiança de vocês de se permitirem, né? De se permitirem, às vezes, olhar, fazer de uma forma um pouquinho diferente, talvez a maneira que vem fazendo, que conhece fazer, se permitir fazer esses movimentos um pouquinho diferentes. E nada mais como a gente fazer testar em nós, né? Vermos os efeitos em nós mesmos, para depois você ter segurança de fazer isso, né? Para as outras pessoas, com as outras pessoas. Então, acho que é bem interessante a gente trazer essa abordagem, essa perspectiva da Brigitte também, com essa diferenciação para os próximos exercícios, né? Quando a gente começar a fazer. Não entrar nesse modo automático, né? De ir realizando os exercícios. Ok, obrigada, Morgana, por esclarecer. Obrigada. Às vezes obrigada. Às vezes parece que gostaria, porque às vezes fica essa coisa, né, muito subjetiva, se eu estou desde a mente, se realmente isso está acontecendo, né? Às vezes eu gostaria que alguém represente essa cena, porque parece que desde fora eu não tenho controle, não tenho como manipular, né, e controlar nada. Então, acho legal também esse movimento em grupo, que alguém represente essa cena, essa situação. Eu não entendi certo, você explicou alguma coisa, mas não entendi como que a gente vai fazer os exercícios. A gente vai trabalhar em duplas aqui ou em grupo de 3? Depende do exercício, mas aí eu vou avisar vocês. Quando chegar ali o dia do exercício, eu aviso vocês e falo se em duplas ou em trios, depende do exercício. Mas aí aproveitar que esse livro tem essa possibilidade de fazer alguns exercícios sozinhos, outros em dupla, em trio, e aí eu vou poder fazer essa forma, né, de fazer os exercícios onde cada um vai para um lugar e está num determinado papel, aí fazer essa troca, ficam como fosse uma constelação em grupo, né? Acho que é interessante também. A gente colocar isso, cada exercício estar a serviço do outro, sabendo que isso tem impacto em nós também, né? E fazendo esses movimentos, assim, né? Ok, minhas queridas. A Camila tinha perguntado qual era a frase, só para deixar aqui registrado, então a frase que eu tinha falado antes é: eu sou eu e apenas eu, e agora tomo o meu destino para mim. Ou e agora tomo o meu destino, tá? A gente vai chegar nesses exercícios também para verem o quanto eu mudo também a perspectiva quando eu tomo o meu destino. É um movimento muito bonito. Obrigada também, meu. Ok. Então tá, minhas queridas. Graças. Obrigada por mais essa noite. Nos vemos. Qualquer dúvida, vocês podem estar escrevendo aqui no grupo, tá? E a gente vai se comunicando. Um beijo grande para esse grupo. Até a próxima segunda. A gente se vê. Beijo, beijo, beijo. Boa noite.